E aí, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos dar continuidade à nossa leitura aí, né? Interpretação Espiritual das Escrituras, do Joel Goldsmith, capítulo 11, Bases do Entendimento. Meu reino não é deste mundo. Deixai-vos, pois, o homem cujo fôlego está no seu nariz. Deus não faz acepção de pessoas. Aqui deixamos para trás referências antigas, mas se estaremos contentes em vê-las desaparecer, depende de quão firmemente aproveitarmos uma nova ideia. Partimos de uma cidade bem conhecida, um estado familiar de consciência. Nós sabemos onde estamos, sabemos bem a rotina de afirmações, negações, fórmulas, orações prontas, que nos foram dadas por outros para memorizar e repetir. Em nosso atual estado de desdobramento da consciência, temos muitos suportes sobre a qual nos apoiar. Nós sempre podemos voltar às declarações proferidas por sábios da antiguidade e também pelos mais novos, homens e mulheres de nosso tempo. Podemos até mesmo invocar o antigo clichê em momentos de dificuldade. Deixe isto para Deus. Há orações e declarações na Bíblia bem desgastadas. Há orações e fórmulas escritas bem conhecidas da metafísica moderna. Sim, nosso estado atual de consciência nos dá muito em que se apoiar. Porém, quando, como agora, concordamos em deixar os padrões antigos, precisamos menos de ajuda, pois nós entramos em um estado de consciência que, a posteriori, nos guia. Nesta nova terra, você vai encontrar-se a sós com Deus. Torna-se necessário fazer o seu contato direto com o ser infinito, com a infinidade de seu próprio ser. Já não o ajudará a falar sobre Deus, orar a Deus, inclinar-se sobre Deus, pensar em Deus. Agora você deve se tornar um com Deus. Você deve conscientemente perceber a sua unidade e receber orientação direta, iluminação. No começo, quando você fecha os olhos em silêncio, pode haver uma sensação de vazio na boca do estômago. E quando você percebe que está aqui, finalmente, a sós com Deus, e Deus não está num lugar percebido, ou pela visão, ou pela audição, pode ser como nadar em um oceano e de repente perceber que você tenha ido longe da vista da terra, sem um guia para lhe dizer a direção a tomar. A primeira experiência, quando você se transforma no silêncio, sem palavras, pensamentos ou afirmações, pode ser muito confusa e gerar dúvida. Ela vai exigir paciência e perseverança, assim como fizeram os pioneiros que atravessaram o deserto material para fazer um caminho. Primeiro do Oceano Atlântico para o Pacífico,
e em seguida esse caminho foi acrescido com vilas e cidades. E finalmente foi revelada uma grande América, um país completamente novo e diferente de qualquer outro antes conhecido. Os primeiros pioneiros na cura mental achavam que poderiam transmitir com palavras a ideia de saúde do praticante metafísico para o paciente, ou em silêncio e sem contato físico entre praticante e paciente. O método, então, declarava a verdade do ser oralmente ou silenciosamente, dirigindo-se ao paciente através de seu nome. Com o passar do tempo e com muita experiência, o progresso no método de cura continuou até que chegou a um ponto em que não era mais necessário abordar o paciente. O praticante sabia a verdade dentro de si mesmo, e quem solicitasse ajuda iria receber. Isto foi chamado tratamento impessoal. Primeiramente, foi usado apenas para ajudar aqueles que não tinham especificamente pedido ajuda. Mas depois foi descoberto ser um método mais eficaz de abordar diretamente a mente do paciente. Enquanto a maioria dos praticantes metafísicos não avançou para o lugar onde eles poderiam curar sem abordar diretamente o paciente, os melhores e mais dinâmicos praticantes aprenderam este segredo. No momento em que chegarem ao lugar na consciência onde simplesmente conhecereis a verdade dentro de si mesmo, ou iluminarem o seu próprio pensamento, como às vezes é chamado, eles também atingirão o lugar onde a maioria de seu trabalho de cura não é mais cura mental, mas a cura espiritual. Tendo chegado ao estado de consciência em que o paciente não é reconhecido, não é levado em tratamento, o praticante tornou-se ciente de uma presença divina, poder ou influência dentro de seu próprio ser. Em vez de seus tratamentos, ele encontra esta doce presença dentro de si mesmo, como o agente divino no trabalho de cura. Cada vez mais ele se torna consciente de Deus como uma realidade muito presente. Ele sente essa presença suave dentro de si, ele aprende cada vez mais e mais a ser consciente. Ele, o praticante, torna-se cada vez menos e Deus, o divino interior, torna-se cada vez mais. Há menos fé nas declarações, pensamentos, afirmações e mais compreensão de Deus como a vida e a substância do universo real. Os erros dos sentidos são mais facilmente vistos como ilusão. Menos e menos esforço é dado para vencer o pecado, curar a doença, eliminar o erro, ou lutar com a mente mortal, ou proteger-se, a partir de poderes imaginários de pessoas más. A consciência espiritual revela o mundo físico como uma miragem, uma ilusão sem substância, a lei, a realidade, a causa ou o efeito. E esse sentido espiritual dissolve a ilusão sem esforço mental, sem oração ou tratamento. Da mesma maneira que o senso matemático iluminado vê 12 vezes 12 como 144 sem levar pensamento, sem tensão mental, esforço ou processo. Apenas sabe 144, completo e perfeito.
Quando essa consciência espiritual torna-se cada vez maior, o trabalho mental, o tratamento mental, torna-se cada vez menor. Que necessidade há de se esforçar, lutar, entender o conteúdo e travar uma batalha mental com o que agora é tão claramente visto e entendido como miragem, nada? Meu reino não é deste mundo. Deixai-vos, pois, o homem cujo fôlego está no seu nariz. Deus não faz acepção de pessoas. Meu reino não é deste mundo. Meu reino significa o reino do Espírito. Alma, ou eu sou. Este mundo significa o universo de conceitos, da ilusão, ou miragem. Segue-se naturalmente que isso que significa meu reino não significa este mundo. O universo que vemos, ouvimos, paladar, tato e olfato. Para você e para mim, esta é a mais tremenda revelação na Bíblia. Ela mostra-nos por que há guerras com todos os seus horrores de desastre, ruína, feridas, loucura, morte e destruição. E Deus não faz nada sobre isso. A Segunda Guerra Mundial na Alemanha só terminou porque os alemães estavam completamente e totalmente derrotados, sem alimentos, roupas e munição. Será que Deus decidiu parar com a guerra então? Não. Eles só pararam porque não havia nada com que eles pudessem continuar. A Guerra Asiática continuou até as 2 bombas atômicas. Não Deus. Por favor, lembre-se de que por mais chocante que isso possa parecer a você, Deus não está nos campos de batalha. Não há Deus na guerra. Havia apenas homens maus, personagens maus e pecadores feridos e destruídos pela guerra? Você sabe melhor. A maioria das pessoas, mesmo a maioria dos alemães e japoneses, eram bons seres humanos, inocentes de qualquer desejo de ferir alguém. Deus estava com eles? Pense nos tornados, acidentes de trem, acidentes aéreos. Onde está Deus? Deus não entra na cena humana. Então, qual é a sua função? E qual é a sua esperança? Você deve entender este mundo como uma miragem, uma ilusão, uma sugestão hipnótica, e não tentar curá-lo, orar por ele, salvá-lo ou redimi-lo, mas vê-lo como ele é, um falso conceito de realidade, uma imagem onírica. Quando despertamos deste mundo de sonho, vamos vê-lo como ele é, e então estaremos convencidos de que tudo está bem e será como ele. Espiritual e perfeito. Devemos morrer para despertar para esta verdade? Não. Devemos perceber, compreender e reconhecer que o que vemos não é o mundo da realidade. E Deus não está nele. Mas vendo além dele, nós o contemplaremos, o templo não feito com mãos. O universo espiritual aqui e agora. Qual é a sua esperança? Que você possa sempre viver na consciência de meu reino, no qual há sentido mortal a ser superado. Não há condições erradas a ser corrigidas, e não há pecadores ou doentes para curar. Olhando para trás, você pode perceber agora
o quanto do seu trabalho metafísico tem sido no campo do aperfeiçoamento humano. Neste momento, você está sendo conduzido ao meu reino, para aquele lugar ou ponto na consciência, ou estado de consciência, onde a harmonia já é o estado presente e único do ser. O seu estudo, o seu trabalho, agora não é mais com o propósito de acabar com uma guerra ou mudar o capitalismo para o socialismo. Você se esforça agora para deixar de considerar as coisas deste mundo de modo a sintonizar-se em uma base que conduza à realização de meu reino. Em Deus Consciência, há riquezas da alma, palácios de substância espiritual, uma existência de felicidade eterna. Independentemente de tão grande e boa possa ser a existência, estes não são encontrados no sentido material. Há esta prática em nossa experiência, aqui e agora. Há esta prática em nossa experiência aqui e agora. Deixe a sua própria resposta ser dada pelo coração. A menos que você perceba isso com sua própria convicção interior, minhas declarações ou garantias serão inúteis. Se minhas palavras encontrarem uma resposta dentro de você, então você não precisa de mais garantias. Confie no seu instinto, sua intuição. Não para saber se a minha mensagem é verdade, eu sei que é, mas com a sua prontidão para isso. Há algo deste mundo muito importante para você? O que quer que de bem exista, isso é infinito, e se desdobrará para você, sem o seu pensamento de posse, e aparecerá como pessoa, lugar e coisa, como o desdobramento do bem, a vida se expressando, o amor realmente se revelando. Não tenha medo de deixar as coisas e os eventos deste mundo. Mais e melhores harmonias surgirão que você jamais sonhou, e sem planejamento, esforço ou luta. E estes ainda aparecerão em forma tangível e substancial, como pessoas, lugares e coisas. E você vai sorrir e conhecer melhor. Você os reconhecerá como presentes de Deus, como a graça divina, como sua herança, como filho de Deus. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo capítulo. Um abraço.